Esse anime tá entregando tudo sem prometer nada. E o Chapate ni Kawaii é um novo anime de Isekai que está lançando agora, e ele é bem diferente de todos os outros até o momento. Ele não é um Isekai onde o prota é um herói, ou ele vira um aventureiro e começa a criar um grupo, se aventurar pelo mundo. Ele não renasce como um monstro e vai evoluindo, ficando mais forte. Nem mesmo um Isekai onde ele vive uma vida tranquila no campo, não é esse tipo de série. Yoki reencarnou como um demônio super overpower, e se apaixonou por uma sacerdotisa humana, querendo conquistar ela. E embora pareça besta, não é, e esse anime está sendo muito bem produzido e feito. O primeiro episódio nos mostra isso claramente, ele não prometia nada e entregou tudo. Então hoje eu vou falar sobre esse primeiro episódio pra vocês que me surpreendeu e gostei demais. Mas antes deixa eu me apresentar. Eu sou o Diogo e faço vídeos de animes, mais focado em animes de Isekai, fantasia e notícias do mundo dos animes. Então se inscreve aqui no canal para se juntar à nossa comunidade e claro, ficar por dentro dos próximos vídeos que vão ser bem legais também. O anime começa com o grupo do herói entrando no castelo do Rei Demônio. Eles já fizeram sua pesquisa e coleta de informações, e eles devem ser capazes de derrotar todos ali. O herói é muito forte. O problema foi quando eles chegaram em uma certa sala, e lá estava um único demônio os esperando, e eles precisam o derrotar para ir atrás do Rei Demônio. Acontece que esse demônio é muito poderoso. Ele anula as magias da maga, desvia facilmente e contra-ataca o guerreiro, e mesmo os ataques do herói não são nada para ele, mesmo as magias sagradas não o afetam. E com uma única magia dele, ele limpa o chão com os heróis. Mas ele não os mata, ao os derrotar, ele muda sua aparência para ficar menos demoníaca e os cura com a sua magia. E ali, enquanto ele curava os heróis, ele viu a sacerdotisa do grupo, e imediatamente ele se apaixona por ela porque ela é exatamente o tipo dele. E quando seus subordinados entram na sala, ele manda que eles joguem o herói e seu grupo fora do castelo. Ali perto existe uma vila humana e ele manda que os deixem perto dela. Isso porque ele não quer matar eles, não tem por que matar eles. Mas os heróis não param, mesmo depois disso, eles voltam e voltam e voltam. Sempre são derrotados, mas eles sempre voltam. Por um mês foi mais de 13 tentativas. E embora ele derrote os heróis com muita frequência, ele é desprezado pelos altos escalões do castelo demoníaco. Pelo que parece, eles não sabem o quão poderoso ele é. E aqui descobrimos o nome dele, que é Yoki. O cara tem nome de farofa, rapaziada. Todo churrasco eu passo a linguiça no Yoki. E quando o Rei Demônio pergunta por que ele não matou os heróis, ele diz que eles são fracos e nem são alvos de sequer considerar matar. E logo o rei fala que se ele não os matar, ele vai mandar que seus subordinados os matem. O problema é que os subordinados de Yoki não são páreos para os heróis. Yoki derrota o herói tão facilmente porque ele em si é overpower, ele é muito poderoso, mas os outros nesse castelo não são. Além disso, tem uma sacerdotisa gatinha ali, e por causa disso, ele decide que ele mesmo vai o fazer. Yoki assume para si mesmo que, tirando ele, todos nesse castelo podem ser derrotados pelo herói facilmente. E por isso, ele vai acabar com isso de uma vez por todas na próxima vez. Com isso, o grupo do herói invade novamente. E como sempre, ele derrota eles facilmente. Os guerreiros e o herói, mesmo que eles ataquem juntos, eles não são páreos. E a maga, as magias dela são inúteis. Mas então ele faz uma proposta. Já que o herói está tão desesperado para derrotar o Rei Demônio, se ele deixar a sacerdotisa para trás, Yoki abrirá o caminho para ele e não irá os impedir. A única coisa que o herói tem que fazer é deixar a belezinha para trás. E embora o herói não quisesse aceitar isso, ele é convencido pela sua companheira maga e até a sacerdotisa diz que ele pode ir em frente. E com isso, o grupo vai adiante e só sobra o Yoki e a sacerdotisa Cecília. Com só os dois ali, ele se apresenta e se declara para ela, falando que se apaixonou à primeira vista e quer que ela saia com ele. Mas ela o recusa. E então, depressivo, ela fala que nesse caso ela pode ir embora logo. Ele vai ficar naquele quarto de castelo pela eternidade, não vai sair de lá, mas ela pode ir, ele não liga mais então. Ele não vai aprender ou atacar ela. E quando ela fala que não acredita porque os demônios são cruéis e todos malignos, os caramba 4, ele fala que embora ele seja um demônio, ele é uma pessoa reencarnada de outro mundo aqui, ele reencarnou como um demônio, mas que por dentro ele é um humano. Ele nunca derrotou o Rei Demônio porque se ele fizesse isso, ele seria coroado como o próximo
rei, e o Yoki não queria isso, ele não tem interesse em ser o rei demônio. E por causa disso, ele também nunca se destacou no castelo, e por isso que ele era só um soldado raso, ficando lá sem fazer nada, até que os heróis chegaram. E assim foi sua vida, ficar ali num limbo sem fazer nada, até que a sacerdotisa apareceu e tudo mudou, porque agora ele vê cores, o mundo é mais bonito, o céu é mais claro. E ouvindo ele, Cecília, a sacerdotisa, fala que se ele tem todo esse poder, ele pode ajudar outras pessoas, o convidando para ir para o mundo afora com ela. E essa mina é muito cruel. Primeiro ela rejeita ele, então ela convida que ele vá ver o mundo com ela. Definitivamente ela não sabe o poder que ela tem em suas mãos agora. E com isso passamos para o reino humano, com os heróis sendo parabenizados por derrotarem o rei demônio. E o reino humano está em clima de festas, com um festival e todos comemorando. E o Yoki agora está próximo da cidade, prestes a entrar nela, mas antes disso ele vai mudar algumas coisas. E a primeira coisa que ele faz é quebrar o seu chifre. Pelo que parece, ele está mudando sua aparência para poder entrar lá sem ser reconhecido. E enquanto isso, embora a maga pareça ser uma parceira do herói, parece mesmo que ele quer a Cecília. E olha, eu já prevejo que isso vai dar merda. Afinal, um herói super poderoso, que é meio arrogante, querendo alguém do seu grupo, eu prevejo merda. Mas passamos para Yoki entrando na guilda dos aventureiros para se registrar. E rapidamente ele ganha seu cartão de rank F, ele nem tem teste, ele só se registra, preenche um formulário e tá aí, virou aventureiro. Assim ele começa a se aventurar e ganhar algum dinheiro vivendo como aventureiro por um tempinho. Os planos dele são simples, viver como aventureiro, juntar uma grana e se declarar para Cecília de novo, porque ele acha que então ele vai conseguir isso. Até que um dia na guilda, Yoki tentaria pegar uns pedidos até que a Cecília chegou ali. Ela fala que quer falar com ele e o traz para sua casa, onde ele tem um probleminha com os guardas do portão, mas nada muito grande. Pelo que parece, não foi difícil para ela achar ele, porque ele subiu do rank F pro rank D em uma semana, sendo extremamente rápido. As pessoas estão o chamando de super novato. E então ela pede que ele deixe a guilda dos aventureiros. Ela explica que embora o rei demônio tenha sido derrotado, isso não significa que a ameaça dele sumiu, evaporou, foi embora. Existem muitos monstros e demônios pelo mundo afora, eles não sumiram do nada. E pra piorar, agora que a maior ameaça sumiu, que era o rei demônio, as batalhas entre nações humanas pela supremacia também vão começar, e os sinais já começaram a aparecer, ou seja, vai dar merda. Por exemplo, o herói já recebeu proposta de casamento de vários países diferentes, e além de casamento, eles ofereceram tudo o que eles podem, dinheiro, status, mulheres, fama, qualquer coisa que eles possam oferecer, eles estão oferecendo. Eles querem recursos militares e poderes humanos, e ter um herói como um peão no meio de uma guerra é uma coisa muito grande. Yoki tem subido nos ranks da guilda super rápido e com a força dele, ele provavelmente pode virar um rank S rapidamente. Mas se isso rolar, outros países vão perceber também, e eles vão ir atrás dele, obviamente. E nesse caso, se sem querer ele usar seus poderes demoníacos, vai dar merda. Ou ele pode acabar sendo usado como ferramenta para conquistar o mundo, ou ele vai ser taxado de inimigo público e todos vão ir caçar ele, ou seja, só tem malefício. Por causa disso, a situação de Yoki não é boa, então ela quer que ele fique num baixo perfil por um tempo, para o bem dele e claro, para o bem do país. E quando ele traz o assunto de custos de vida e dinheiro, ela fala que pode contratar ele e o pagar nesse caso, embora ela não tenha fundos para pagar um rank S, porque isso aí é muito caro. Dito isso, ela vai fazer tudo o que pode e está quase implorando para Yoki. E então ele manda que ela não abaixe a cabeça dela para ele, que é ridícula a ideia de que outra nação pode recrutar ele, não importa quantas mulheres lindas ele joguem nele, ele só tem olhos para uma, que é ela. O cara mandou o papo retíssimo. E com isso ela começa a rir, percebendo que se preocupou por nada. E é isso aí, meu mano, tudo começa na risadinha e no bem e bom, é dos engraçadinhos que elas gostam, rapaziada, anotem, certo? Anotem. O nosso garoto Yoki está jogando o jogo. Cecília então diz que não tem problema que ele fique na guilda, mas ainda assim ele vai evitar chamar atenção. E logo a mãe de Cecília entra no quarto, ela é Célia Aquaraine, e o cara está absolutamente nervoso na frente da futura sogra, e eu também estaria, porque ela é uma beleza sem iguais. Se a Cecília crescer e ficar que nem a sua mãe, definitivamente o Yoki ganhou no jackpot, porque ela é uma bela mulher. Ela primeiro se desculpa pelo problema que ele teve com o guarda anteriormente, que é o guarda que ficou com ciúmes que um garoto estava vindo com a Cecília e quis atacar ele. Um negócio assim, mas que não importa. Onde ela diz que a sua empregada vai dar um bom sermão nele depois. E pelo que parece, essa bronca envolve alguns ossos quebrados. Tanto a mãe da Cecília quanto a empregada são bem implacáveis. Dito isso, Célia traz
atrás o assunto de Cecília ter recebido várias propostas de casamento. Até mesmo o herói propôs pra ela o que eu falei, rapaziada, estava destinado, isso aqui vai dar merda ainda. Pode esperar que eu estou prevendo o futuro. E claro, o Yoki não toma isso de bom grado, achando um ultraje que o herói, que tem princesas se jogando a ele à torta e à direita, quer o seu amor, quer a sua Cecília. O cara já é bonito, popular e agora quer se meter no meio do seu amor. Ele acha isso um ultraje. E se eu fosse o Yoki, eu também estaria. Eu acabaria com o herói sem pensar duas vezes. Mas Cecília recusou todas as propostas, incluindo a do herói. E Célia aqui confirma que Yoki está realmente apaixonado por Cecília. E nesse caso, ela pergunta por que ele não se casa com ela então. Ela quer que ele diga se ele vai fazer isso ou não agora. Ela ofereceu ele se casar com a filha dela aqui agora. Mas o Yoki, meus amigos, ele leu o clima da sala, ele viu a Cecília com uma cara mais tristinha, mais pra baixo. O cara pensou com a cabeça de cima uma vez na vida e disse que não, sinto muito. Ele já se confessou e foi rejeitado pela Cecília. Agora ele está trabalhando duro como aventureiro para juntar dinheiro e melhorar sua vida, para então se confessar de novo. Então por agora ele não vai fazer isso. E Célia ouviu o suficiente, e para ela ele passa. Ela não pode abrir mão da sua filha tão facilmente assim, e ela não quer pestes desagradáveis perto de sua filha. E pelo que ela viu aqui, ela aprova o Yoki. Ele não é um desagradável com quem se deve ter cuidado. Aqui ele já ganhou a futura sogra, meus amigos. Anotem isso, anotem. Se você conquista a família, você já tem meio caminho andado. É assim que se faz e é assim que se joga o jogo. E Yoki fica bem feliz com isso. Afinal, ele já ganhou pontos com a família de Cecília. E claro, com isso também, ele tem sucesso em se aproximar mais do seu amor. Porque aqui eles ficam meio que amigos, eles trocam seus nomes e a forma como eles se chamam. E com isso também, o episódio acaba. E cara, esse anime tá muito bom. Vamos começar com o fato de que ele aquece o coração. Ele é bonitinho. A história não é ruim, o plot não é mal feito. Ele é bonitinho, pode não ter um grande foco em ação, mas isso não importa, porque não é o foco dele. É bem legal isso aqui, tá muito bom. Os personagens se encaixam bem, e até agora não teve nenhum personagem muito surreal. Isso só faz com que o anime seja suave e divertido de se assistir. Além disso, a arte está absolutamente bonita. O estilo de arte que eles usaram aqui tá bem legal. As cenas mais granuladas, com traços mais grossos, e os designs de personagens que estão muito bonitos também. A escolha de arte, além de ficar bonito, também melhora consideravelmente comparado com a novel, pelo que me falaram. Então o anime teve uma ótima direção de arte. E em questão de animação, o anime entregou o que ele não prometeu. As cenas de luta contra o herói, as magias sendo conjuradas e arremessadas, os heróis atacando, o Yoki se defendendo, eles não fizeram um trabalho porco nisso. Eles podiam ter feito um negócio com um baixo orçamento, afinal o foco do anime não é luta, o foco do anime é outro. Mas não, eles entregaram algo bom. O anime não prometia nada em relação a isso, e ele entregou tudo. Às vezes em uns animes aleatórios assim que você encontra umas pérolas, e isso é muito da hora. No geral, esse anime já começou bem, e eu estou ansioso para ver como que ele vai se desenrolar ao longo dos episódios. Eu sinceramente recomendo que você dê uma chance, que você não vai se arrepender. Ainda mais porque parece que mais tarde vai ter alguns dramas com os heróis, com aquela maga, com o herói que quer se casar com a Cecília e outro tipo de coisa mais política assim. Parece que vai ser interessante. Mas e o que vocês acharam do anime, rapaziada? Vocês gostaram, não gostaram, acharam promissor ou não? Comentem que eu quero saber as suas opiniões. Ou fala qualquer coisa para provar que viu até aqui. E outro anime que eu recomendo fortemente essa temporada, se você gosta de isekais e fantasias, é Kizoku Tensei, que tá bem legal. O primeiro episódio entregou bastante coisa também, e nesse vídeo eu falo mais sobre ele, e você tem que conferir e dar uma chance. Não deixe de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda, e de ser gostei aí embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora, eu fui.